Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um culto nesta noite. Eu convido aí os irmãos que abram a sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. Vamos ficar de pé, vamos entregar a Deus este culto, né? Vamos orar e depois nós vamos ler o Salmo 100. Vamos orar, vamos ficar de pé em reverência aos irmãos que estão em casa também. Feche seus olhos e vamos entregar a Deus esse culto. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui para te entregar o nosso culto racional. Obrigado, Pai, por este dia, porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez. Obrigado pelo ar que respiramos e por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso. E Deus, obrigado, porque nós estamos aqui mais uma vez. Nós te entregamos esse culto, Pai. Te entregamos aqui os louvores que serão entoados, a pregação da palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Te entregamos, Pai, desde já, cada pessoa que vai assistir esse culto na sua casa, cada pessoa que vai assistir esse culto aqui no templo, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nada, meu Deus, nada venha impedir de a gente te entregar o nosso culto, que não seja a internet, que não seja nenhum problema técnico, que não seja, meu Pai, a preocupação com amanhã, que nada nesta noite venha impedir de sentirmos a Tua presença. Por isso, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Salmo 100, todos encontraram? Eu vou ler os versículos ímpares, a igreja os versículos pares, e o versículo 5 nós vamos ler juntos, tá bom? Então vamos lá. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos deles. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pois o Senhor é bom, a sua fidelidade. Glória a Deus. Meu amado, então preste o culto ao Senhor com alegria. Amado, esteja alegre neste momento aí na sua casa, aqui na igreja. Louve a Deus com alegria. Entregue o seu melhor culto racional nesta noite. Não se preocupe com amanhã, com depois de amanhã. Não, Deus vai dar a solução. Deus tem cuidado de cada um de nós. Então se alegre, preste o culto com alegria. E eu quero convidar aqui a nossa irmã que vai nos ajudar com os louvores nessa noite. Vem cá, irmã Flávia, a missionária Flávia, está aqui hoje para nos abençoar com os louvores. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Adorar ao Senhor, assim como o Salmo 100 falou, adorai ao Senhor. Aleluia. Glória, glória seja o nome do Senhor. Oh, Pai. Senhor, muito obrigado por ela estar aqui na tua casa, na tua presença. Senhor, o Senhor é conosco, está conosco todos os dias, ó Pai. Aleluia. Nos fortalece, Deus, que vem pra tentar ferir valente de Deus.
conosco, porque Ele prometeu. Em tempos de guerra, adore. Em tempos de guerra, leia a palavra. Em tempos de guerra, adore ao Senhor. Porque em tempos de guerra, em tempos de luta, de tribulação, aí que o Senhor, Ele nos abraça. É aí que o Senhor, Ele nos colhe nos seus braços e diz: filho, eu estou contigo. E Ele nos dá sua recompensa. Tudo vem sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. A recompensa vem sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Oh Pai, muito obrigado por essa igreja. Visita os meus irmãos que estão aí, que eu não estou assistindo. Visita, Senhor, os meus vizinhos da direita. Senhor, vem encher, Senhor, cada hora mais, cada dia mais a tua igreja da tua presença. Vem nos encher, Senhor, a que nós não consigamos ficar de pé. Aleluia. Glória, glória a Deus. Depois que nós renovamos, somos renovados, o cristão, ele é chamado para fazer a diferença, né? O cristão, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus, ele nos deu um espírito de valente. E em Josué diz: ser valente e corajoso. Ele não chama os covardes. Por isso, quem é crente até o fim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louva comigo, Espírito Santo de Deus. Não tema, meu irmão, não tema. Aleluia. É normal em meio à luta a gente se preocupar. Mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Isso é mistério. Basta somente crer. Isto não é regra, nem é critério. Depende só da fé. É por isso que a gente não se entrega, não. E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vê se a luta ri na cara do inimigo e vai. Porque eu está contigo, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vê se a luta ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Aleluia, Deus. É por isso que a gente não se entrega, não. Que não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vê se a luta ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vê se a luta ri na cara do inimigo e vai.
porque Ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque Ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Nos braços de Deus. Aleluia! Gente, não volta atrás, amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Som. Aí voltou, viu? Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Nós agradecemos, né, a nossa irmã por estes louvores, por ter compartilhado conosco. E agora nós vamos compartilhar a mensagem. Eu convido aos irmãos aí que abram suas Bíblias em Filipenses 1:6. Amém? Todos encontraram? Está escrito: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por este culto, obrigado por esses louvores, a Ti entoados, por cada irmão que está aqui no templo, por cada pessoa que está assistindo esse culto na sua casa, e por cada irmão, Pai, que também vai assistir esse culto depois. Pai, venha falar aos nossos corações. Pai, fale com cada um de nós, Pai, que nenhuma barreira venha impedir de aprendermos mais do Senhor nesta noite. Então, Pai, fale a cada um de nós, que essa palavra venha dar fruto, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós, em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus. Querido irmão, você conhece alguém que já começou projetos e enquanto se iniciava os projetos, a pessoa estava muito entusiasmada? Conhece? Antes de iniciar o projeto, é só mil maravilhas. Quando está lá fazendo o plano de negócio, né? Ou antes do plano de negócio, quando ainda só está naquele esboço de ideia. Aí é só felicidade, é só alegria, é só sorriso para lá, é só sorriso para cá, vai dar tudo certo, e vai só alegria, e são mil maravilhas. Mas o projeto se inicia. Aí quando vem a primeira dificuldade, quando vem a segunda dificuldade, ou melhor, quando começa a vir as tempestades, a pessoa larga para lá. Deixa, não vai dar certo, deixei para lá, ah não, está muito chato, não quero mais. Vocês conhecem gente assim? Comecei o projeto, deu errado. E às vezes que não é que deu errado. Às vezes é uma prova, é um deserto, é algo que precisamos aprender. É algo que a vida quer nos ensinar, que a dificuldade quer nos ensinar, mas muitos pensam que este é o motivo para deixar para lá, para largar, para sair, para deixar, fugir, sair do barco. E o que nós louvamos, né? Crente não olha para trás, não é isso, irmã? A irmã Flávia canta com uma alegria, né? Com uma força e leva os irmãos também a cantar. É assim que tem que ser, tem que ter essa energia para louvar a Deus. Mas, muitas das vezes a pessoa começa assim, eu posso dar vários exemplos. Ah, eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Vou ficar meia hora por dia lendo a Bíblia, mas não continua. Deixa para lá. Ah, eu vou começar a estudar, mas não continuo estudando. E muitas outras coisas, meu querido irmão, que a gente deixa para lá, porque o ser humano é assim mesmo. O ser humano,
não é perseverante no que ele faz. O ser humano desiste muito fácil das coisas. O ser humano, ele perde o interesse muito fácil nas coisas. É da natureza humana. Mas, você já pensou se Deus fosse assim conosco? Já pensou se Deus tivesse desistido de nós? Como que nós estaríamos hoje? E aí, meu irmão? Graças a Deus que Deus não pensa como nós, né? Olha, lá em Gênesis, olha aí para você ver, em Gênesis 1, vamos lá no livro do começo. Gênesis 1, nós vamos ler 1, 2 e 3. E vamos ficar um pouquinho aí no livro de Gênesis, para ver se no começo da humanidade foi tudo mil maravilha. E por isso que nós estamos aqui, né, meu irmão? Foi só festa, foi só obediência a Deus. É por isso que hoje nós estamos aqui, 2020 anos depois, e estamos aqui nessa festa. É porque o ser humano nunca desagradou a Deus, e por isso que Deus não desiste do projeto. Porque nós, quando os nossos projetos começam a não andar do nosso jeito, nós desistimos. E Deus também, é por isso que nós estamos aqui, porque o ser humano sempre obedeceu. Vamos ver se foi assim mesmo a realidade ou não. Em Gênesis 1, versículos 1, 2 e 3, está escrito: no início Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus diz: haja luz, e houve luz. E vamos lá agora para Gênesis 1, 27. Vamos pular uma parte aí para a gente chegar na criação do homem. Em Gênesis 1, 27, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E a mulher os criou, o homem e a mulher os criou. Beleza. Então vai lá no começo, no livro do começo, nós vemos que Deus cria os céus e a terra. E Deus vai criando tudo, meu amado, e vai falando: é muito bom, isso foi muito bom, isso foi bom. E quando cria o homem, fala: foi muito bom. E Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Tem uma música do cantor PG que fala a sua imagem e semelhança. E Deus nos cria a sua imagem e semelhança. É o projeto humanidade. É o projeto humanidade. Deus faz a terra para o homem morar, cria os animais e coloca lá o homem no jardim do Éden. E lá em Gênesis 3, estamos falando do projeto da humanidade com Deus, hein? Gênesis 3, o capítulo 3 ao 5, a princípio. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeres, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o que é bom e mal. Então Deus cria o homem, Deus cria lá, eu imagino Deus, o projeto humanidade para Deus, cria a terra, cria o homem, a sua imagem e semelhança, e coloca no jardim. Mas Deus fala em Gênesis 2,17, que da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia comer. Adão e Eva não poderiam comer dessa árvore, porque no dia que dela comessem, eles morreriam. E aí o que vai acontecer? Aí em Gênesis 3, do 6, a gente leu do 3 ao 5, mas aí em Gênesis 3, 6 e 7, a gente vai ver que a mulher viu aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos. Então ela tomou o fruto e comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e eles viram que estavam nus, e logo eles procuraram folhas de árvore e se cobriram. E aí? O projeto homem deu certo, meu amado irmão? O homem desobedeceu a Deus. Será que Deus se agradou? Sim ou não? O que vocês acham? Com certeza não. E Deus desistiu da humanidade? E quando o homem fez isso, Deus pegou e falou: não, vou largar para lá.
não falo mais, eu não quero mais papo com a humanidade. Acabou, porque muitas das vezes, quando nós fazemos os nossos planos, quando nós planejamos, quando nós estamos num projeto que nós o estruturamos, quando nós estamos correndo atrás, e quando o simples fato não acontece do jeito que a gente queria que acontecesse, nós largamos para lá, nós perdemos o interesse. E aqui o homem, que era imagem e semelhança de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que se relacionava com o homem. Eu estou resumindo o livro de Gênesis, mas nós vamos lendo, depois você leia detalhadamente na sua casa. Você vai ver que Deus vinha até o jardim falar com a sua criação. E muitas das vezes, meu amado irmão, quando tudo vai bem nos nossos projetos pessoais, você está muito feliz, entusiasmado, mas quando começa a não ficar legal, nós deixamos de lado, nós largamos para lá. E o que acontece? Em Gênesis 6, já em Gênesis 6, 5, vai falar assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria sobre toda a terra. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e a maldade, ela foi tomando o ser humano de tal maneira, que ela cresceu muito, 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 muito. E Deus poderia ter destruído toda a humanidade, você sabia disso? Porque nós, quando pensamos que não tem mais jeito, nós queremos largar para lá, Flávia. Não consigo mais, não dá mais, não é para mim. Eu tentei. A pessoa fala assim: eu tentei. E se Deus tivesse falado assim: eu tentei, mas essa humanidade, olha como é que o coração deles são perversos, olha como eles são mentirosos, Wagner, são mentirosos, são egoístas, só pensam neles. Eu tentei, eu criei do melhor, eu fiz um jardim, eu dei de tudo, a minha ordem era só uma árvore que eles não poderiam comer, todas as outras eles poderiam, mas eles escolheram desobedecer, e a maldade só cresce. Então eu vou largar para lá esse projeto. Só que não é assim que nós lemos. Em Filipenses 1,6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la. Deus não deixa pelo meio do caminho. Nós deixamos, Deus não. E em Gênesis 6, 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que em toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era mal. E disse o Senhor, Gênesis agora 5, 6, 7 e 8. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Amado, por causa de um, Deus dá mais uma chance para a humanidade, para o projeto homem. E eu pergunto para você: será que nesse seu projeto que você pensa em desistir, não tem nada salvou? Nem 1% deu certo? Será que não tem nada ali que vai tirar de proveito? Será que realmente é tudo mal? Será que realmente não tem jeito? Será que realmente, não, foi um fracasso, não deu certo? Será que não tem nada ali que é proveitoso? Por causa de um aqui, Noé. Aí eu não preciso nem contar, que você já sabe a história da arca. Noé era um homem justo, Noé era diferente, ele constrói a arca em obediência a Deus, e tudo onde que Noé estava era próspero. E aí a humanidade ganha mais uma chance. Então o projeto humanidade falhou, né? Porque pecou, mas Deus não desistiu. E aí lá em Gênesis 18, o Senhor apareceu a Abraão, Gênesis 18, do 1 a 6. Vamos falar aqui de um outro herói da fé, que também, no decorrer da sua vida, infelizmente, tropeçou. Mais uma vez, um herói da fé tropeça, aí Deus foi lá e acabou com a humanidade, não foi? É o que nós vamos ler. Em Gênesis 18, do 1 ao 6, está escrito:
O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lave os pés e descansem debaixo dessas árvores. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até seu servo, está bem, façam como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Então aqui, meu querido irmão, nós vemos, não fala 3 à toa, fala: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos, e fala que quando Abraão ele olha para cima, ele viu 3 homens. Então isso aí é uma referência à Trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, que são um Deus. Fala: o Senhor apareceu e ele viu 3. É o que a gente chama, né, de teofania. Teofania é quando Deus, né, ele aparece para algum homem aí do Antigo Testamento. É o exemplo de Jacó, é o exemplo de Abraão. É quando Deus ele vem como uma forma humana, né, que se assim a gente pode dizer, e aparece para que algo seja feito, teofania. E nós vemos aqui um exemplo para que a gente deixe claro que Abraão, aqui ele ainda era, ele temente a Deus, né? Ele reconhece ali que era o Senhor e ele honra. Ele manda separar as melhores farinhas, tá? As melhores farinhas para honrar. Manda pegar lá, a água para que se lavasse os pés. Ainda hoje é uma tradição do judeu, tá? Se você for visitar a casa de um judeu, ele vai querer que você lave os pés. Isso é uma forma de você honrar a pessoa. E certa vez, né, eu preguei aqui na igreja sobre as casas que Jesus entrou, e teve uma casa de Simão, leproso, que ele não deu água para que Jesus lavasse aos pés. Ele não honrou Jesus. E aí teve que vir uma mulher, e com o choro dela, ela lavou os pés de Jesus. Ela se dobrou aos pés de Jesus, e aí o que fizeram? Atacaram a mulher. É uma prostituta. Aí Jesus falou: pois é, mas eu estou aqui e ninguém me deu água para lavar os pés. E ela veio, se prostou e com seu choro lavou meus pés. E aqui Abraão, ele reconhece esses homens de Deus e honra. Mas, a gente continuando falando de Abraão, mesmo ele recebendo a promessa de Deus, né? Qual que foi a promessa de Deus para Abraão? Que ele seria pai de multidões, não é? Que ele ia ter uma grande geração, que aqueles que o abençoarem seriam abençoados. Mas o que acontece na trajetória de Abraão? O que acontece na vida de Abraão? Em determinado momento, talvez ele cansado de esperar a promessa de Deus na sua vida, sua mulher estéril, ele já velho, o que ele faz? Ele desobedece. Ele tem um filho aí que não era o filho de Deus, não era aquele filho que Deus prometeu, que era Isaac. E o que Deus faz? Deus, depois que ele desobedece, o projeto humanidade, mais uma vez falhou, né? Então Deus foi lá e acabou com a humanidade. Não foi isso que aconteceu? Não. Ele desobedeceu, ele teve Isaac, ele teve Ismael, perdão, e Deus continuou com o projeto, meu amado. Então, nós temos que trazer isso para as nossas vidas. Nós não podemos desistir quando algo não dá certo, porque Deus não desiste de nós. Nós continuamos falhando. E Abraão, o que ele faz? Ele errou, mas Deus cumpriu a promessa, tá certo? E depois, quando ele teve Isaac, ele foi aprovado.
quando ele teve Isaac, que mesmo ele tendo vacilado em determinado momento da sua vida, quando ele teve Isaac, ele foi mais uma vez posto à prova, e desta vez ele foi aprovado, que ele levou o filho para o sacrifício. E eu poderia estar citando aqui, meu amado irmão, tantos outros heróis da fé, que em um determinado momento da sua vida tropeçaram. Mas eu não vou citar mais. Eu poderia falar de Davi, poderia falar de tantos outros, mas eu não quero citar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus não desiste do que Ele tem para cada um de nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que? A morte, não é? Romanos 6:23, a parte A, o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram e, infelizmente, a morte veio como consequência do pecado. E é o que se completa em Romanos 5:12. Assim como porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, pois todos pecaram. E aí? Então Deus falhou? Então o projeto de Deus para a humanidade falhou? Não, meu amado. Sabe por que o projeto de Deus não falhou? Porque o projeto de Deus sempre foi salvar a cada um de nós. E a Bíblia vai falar que o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Por mais que as circunstâncias possam parecer que você falhou, por mais que todos possam dizer, olha lá, não deu certo, olha lá, ele é um fracassado. Meu amado, o Cordeiro já tinha sido entregue desde a fundação do mundo. Por mais que muitos homens de Deus aqui erraram, Deus já sabia, meu amado irmão. Deus já sabia, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele já sabia de tudo. Mas o Cordeiro já tinha sido preparado. E embora as pessoas te apontem dedo, porque apontam, Flávia, porque gostam de falar lá, nada do que põe a mão dá certo. Olha lá, nada do que faz dá certo. Olha lá, Deus criou o homem à imagem e semelhança, e olha como é que o homem responde. O homem só peca. Amado, a palavra do Senhor vai falar em Apocalipse 3:20, se eu não estou enganado, porque o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo. O plano de Deus sempre foi salvar a humanidade. Você sabia disso? Deus já sabia das falhas, Deus já sabia dos pecados, Deus já sabia das imperfeições, mas o plano de Deus era salvar, e para isso veio a maior prova de amor de todos os tempos. Qual é a maior prova de amor de todos os tempos? João 3,16. João 3,16, esse é o plano de Deus, meu amado irmão. Essa era a vontade de Deus, querido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pecado entrou mesmo no mundo. Mas olha o que a palavra do Senhor fala em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amado, não aceita ninguém falar que não deu certo, não. Não deixa o projeto de lado, não. Porque quem está com você é fiel para cumprir. Aos olhos humanos, o ser humano falhou. Aos olhos humanos, quem somos nós? Mas não é assim que Deus vê. Deus não olha com a ótica humana. Claro, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Acabou o assunto. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus se entregou pela apropriação dos nossos pecados, por amor. Então esse é o plano de Deus, é salvar a humanidade. Deus não desistiu de você, Deus não desiste de você. Mesmo que você tenha desistido de você, eu te falo algo, Deus não desistiu de você. Porque Ele não é como nós que desistimos dos nossos projetos.
Deus não é como nós, como que nas primeiras falhas largamos para lá. Deus não desistiu e Ele é fiel para completar toda a boa obra em Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas entre as nações. Amado, sabe aquele projeto que você deixou para lá? Pensando, você que não é capaz, que não vai dar certo? Às vezes o diabo sopra mesmo no nosso ouvido. Eu brinco, né? Se você abre porta, o diabo vem e faz a festa. Se você deixa seu firewall desguarnecido, né? Abriu a porta lá do antivírus do computador, vem o vírus e arrebenta. Então, quando nós deixamos portas abertas para o inimigo, ele vem e assopra. Ele vem e fala, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai cair, larga para lá. Para que você vai ser cristão? Aí ele vem assim, ó, você vai acreditar na Bíblia. Bíblia foi escrito por tantos homens, há mais de 2000 anos atrás. Sério que você vai acreditar? E vai soprando assim, vai plantando dúvida. Aí, hoje, se a gente não vigia, tem uma corrente muito forte, que não existe verdade absoluta, que você é aquilo que você quer ser. Isso aí não é de Deus. E se a gente dá mole, a gente começa a pensar assim mesmo. Aí vem uma outra corrente que tem que atualizar a Bíblia, Wagner. Que não pode, que a Bíblia é muito... Enfim, não vamos entrar em detalhe. E aí, a gente vai dando mole, vai concordando com tudo. Não tem verdade absoluta, é pelo ponto de vista, é assim, é assado. Cuidado, meu irmão. Nós temos que estar alicerçados na palavra. Cuidado para as portas que nós estamos abrindo. Não deixa o diabo assoprar no seu ouvido, não. Ele fala que você não vai conseguir, ele fala que você vai fracassar, mas a Bíblia fala, sabe o quê? Em Judas 1:24, a Bíblia diz que Deus é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Deus não desiste de você. Mesmo que você já tenha desistido, Deus não desistiu. E para concluir, amado, tempestades vêm para os crentes e vêm para os não crentes. Tempestades vêm para todos. Mas aqueles que têm certeza que estão em Cristo, aqueles que têm certeza que amam, a palavra do Senhor fala que os que me amam obedecem os meus mandamentos. João 14:6. Por aí. Se não for 14:6, está ali em João 14. E aí, se você obedece a Deus, se você ama a Deus, se você tem convicção que você é de Deus, que você segue a Deus com todo o seu coração, amado, quando vier a tempestade, você vai lembrar de Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, não deixa as tempestades te derrubar, não. É para o seu bem. Abraão, para que ele seja aprovado, ele passou por um processo na vida dele. Como eu falei, em determinado momento ele falhou, mas depois ele foi aprovado a ponto de entregar o seu filho. E tantos homens de Deus. Nós falamos aqui domingo de Isaías, do chamado de Isaías. Teve um processo ali para que ele dissesse, eis-me aqui. Então, amado, tudo é o processo. Tudo é o aprendizado que você vai tendo, é Deus forjando, cooperando para o seu bem, cooperando para que você deixe de ficar no leite e comece a comer carne, e espiritualmente falando. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. E aí nós temos que manter os olhos fixos em Jesus, sempre olhando para o alto. E aí nada vai nos abalar. E aí a pessoa, quando entender isso, que coopera para o bem, que Deus não desiste, que Deus está no controle, ela vai entender qual é o projeto que Deus tem para ela. E você pode estar falando, então, pastor,
Você falou que o plano de Deus é salvar. Mas porque Deus vai me salvar, eu tenho que viver uma luta só de dificuldades, porque é o processo? Não. Nós vamos passar por dificuldades. Vamos perguntar a Deus o que nós temos para aprender. Vamos buscar mais de Deus. E aí, você vai entender qual que é o plano de Deus para a sua vida. Quer saber qual que é o plano de Deus para a sua vida? Jeremias 29, 11. Em Jeremias 29, 11 está escrito: porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes um futuro, esperança e um futuro. Siga em frente, meu irmão, até que a obra esteja concluída. E eu quero orar pela sua vida nesse momento. Fique de pé. Vamos orar pelos pedidos de oração. Vamos orar pela sua casa, pela sua vida. Tem algumas fotografias aqui, né? Vamos ungir, vamos orar também. Aqui. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por este culto. Somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. E obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, meu Pai, pelo sacrifício de Jesus, que foi a maior prova de amor. Pelo Cordeiro, Pai, que já tinha sido entregue desde a fundação do mundo. Porque, Deus, o Senhor já sabia de tudo. O Senhor já sabe o que nós vamos fazer. O Senhor sabe de tudo que nós fizemos. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Mas, Pai, o Senhor nos dá uma chance de nos arrepender. O Senhor nos dá uma chance, Pai, de Te buscar. Tua palavra diz que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque, Pai, o Senhor nos deu mais essa oportunidade. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Deus, pela nossa família, por cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Deus, eu quero neste momento estar aqui orando por estas fotografias. Pai, estamos aqui ungindo cada pessoa que aqui está. Cada fotografia, cada pessoa aqui representada, cada família, meu Pai. Deus, eu não sei aqui as necessidades, Pai. Mas, Pai, se aqui, né, no meio dessa fotografia tiver alguma pessoa que está pensando em desistir dos projetos, Pai, que por algum motivo se sentiu entristecida, que por algum motivo, Pai, está pensando que não é mais capaz, Pai, que essa pessoa venha entender que até que a obra esteja concluída, nós temos que continuar firmes, Pai. Pai, quem termina ou começa um projeto é o Senhor Jesus, Pai. Então, Pai, vai entrando com providência, vai falando aos corações, vai renovando aqui o chamado, Pai, assim como o Senhor fez com Abraão. Pai, ali na vida de Abraão, em determinado momento, o Senhor falou que ele seria pai de muitas nações, e depois o Senhor falou de novo que ele seria pai de muitas nações. Pai, às vezes em nossas vidas nós precisamos ouvir o chamado do Senhor, precisamos ouvir o Senhor falando que é conosco, que temos que continuar firme. Então, Pai, eu oro aqui por estas pessoas que estão representadas, pelo Wagner, pela Flávia, pelos seus filhos, pelos seus parentes, por toda essa família. Pai, vai entrando com providência, que eles vejam o cuidado do Senhor, que eles sintam o cuidado do Senhor, que eles sintam a presença de Deus viva e poderosa, cada vez mais, assim como Isaías viu a presença do Senhor e sentiu a presença do Senhor, que a sua presença venha se renovar a cada vida, Pai. Eu oro aqui também, Pai, pelo esse empreendimento da Flávia, Virada Artes. Peço que o Senhor mande cada dia que passa mais clientes para ela. Que o Senhor, Pai, esteja capacitando ela para fazer ali as roupas, os seus artesanatos que ela confecciona, meu Pai. Eu quero orar também aqui neste momento pelos pedidos de oração da igreja.
Pai, muitas pessoas aqui fazem pedidos, muitas pessoas aqui, Pai, escrevem que precisam de uma porta de emprego, que precisam de uma cura, meu Pai. Pai, vai entrando com providência, o Senhor é um Deus da providência, o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós buscamos, Pai, e nós te entregamos aqui esses pedidos de oração, Pai. Pai, eu lembro também aqui de orar sempre pela vida da Dona Glória, que tem lutado ali contra o câncer, Pai. Pai, como eu me alegro de ter visto ela tão bem ali no dia do seu aniversário, Pai. Obrigado, Pai, porque ela tem reagido bem ao tratamento. E obrigado, Pai, porque ela tem renovado as suas forças no Senhor Jesus, Pai. Lembro também do seu Luiz, que está com a pedra no rim, Pai. Pai, que o Senhor venha limpar o seu rim, remover esta pedra, Deus, em nome de Jesus. Lembro aqui da vida da Dona Marina, meu Pai, que tem sentido muitas dores nas articulações. Peço que o Senhor entre com providência e dê a cura, Pai. Pai, eu lembro também de pessoas, Pai, da Fernanda Lira, da Cris, Pai, que estão aí com essa enfermidade. Pai, que o Senhor entre com providência. Pai, que a Fernanda venha para o Senhor Jesus, Pai. Pela fé, nós vemos ela se rendendo ao Senhor Jesus, que é o único caminho para a salvação. Assim também, Pai, eu lembro da vida do Armando e de todos os seus familiares, meu Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus muito grande, muito amoroso. Pai, eu quero te pedir também, orar pela nossa vizinhança, pela vizinhança da igreja, que a nossa vizinhança se renda ao Senhor Jesus, que a nossa vizinhança se curve àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Oramos, Pai, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação, Pai, pelo Brasil. Te entregamos, Pai, aqui as autoridades constituídas. Que o Senhor esteja aí iluminando esses homens nas tomadas de decisão, Pai. Pai, assim, Deus, eu oro, agradecendo ao Senhor mais uma vez por este culto, por esta oportunidade. Agradecendo ao Senhor, Pai, por cada pessoa, por cada família representada, por cada pedido de oração. Também a Antônia, Pai, que nos assiste lá de tão longe. Ela sempre pede oração pela sua família, pela cura do seu corpo, Pai. Seja com ela. Também todos os familiares desta igreja, Pai. Pai, que nada venha desanimar os irmãos de buscar o Senhor, de ter mais intimidade contigo, Pai. Nós te entregamos cada família, te entregamos essa igreja. Pedimos que o Senhor venha derramar os dons, que essa igreja venha orar mais, que essa igreja venha te buscar mais, cada dia que passa mais, meu Pai. Assim eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, podem se assentar. Nós já vamos encerrar esse culto, né? Quero aqui agradecer cada irmão que esteve aqui esta noite, cada irmão que nos assistiu aí da sua casa. Glória a Deus pela sua vida. E quero aqui fazer os anúncios. Domingo nós estamos com nossos cultos online e também presencial. Talvez você está nos assistindo aí a primeira vez hoje e você quer continuar assistindo. Domingo às 18h30 nós estaremos aqui, se Deus permitir, mais uma vez. Estamos online e também com as nossas portas abertas, tá? E aos irmãos que vão vir participar do culto presencial, eu faço um convite para você. Chegue aqui às 18 horas. Vamos estar orando por este culto juntos, meu amado irmão. Nós chegamos aqui às 18 horas, começamos a orar. Nós oramos pelos louvoristas, oramos pelos irmãos que estão se arrumando na sua casa, que estão vindo. Nós oramos pela pregação, pela aulinha infantil, e tem sido uma bênção, meu irmão. Então eu faço esse convite para você. Venha interceder pelo culto junto conosco. Vai ser uma bênção ter você aqui conosco. No sábado, aí essa atividade é só presencial. No sábado, querido, às 10 horas, nós temos aqui na igreja a célula dos adolescentes.
Então, se tiver alguém nos assistindo, mora aqui perto, tem aí um filho, uma sobrinha, um primo, não sei, um vizinho, tem aí entre 10 a 14 anos, mande ele aqui para a igreja sábado, 10 horas. E nós estamos aqui trabalhando com os adolescentes da nossa rua, do nosso bairro, tá? Sábado, 10 horas. Terça-feira, às 16 horas da tarde, nós temos a nossa célula na casa da Lúcia. Então, essa atividade é também presencial. Se você quiser ir participar conosco, eu quero ir. Onde que a Lúcia mora? Entre em contato. Pode mandar uma mensagem aí na página da igreja, pode mandar uma mensagem aí no nosso WhatsApp, que nós vamos te dar o endereço. Nós começamos esse trabalho nesta terça-feira, nós já vimos orando sobre abrir esta porta, né? E Deus deu a direção. E quando Deus deu a direção, eu tinha tanta certeza que era de Deus, que eu nem pedi autorização para a dona da casa. Né, irmã? Eu já cheguei falando, a partir de terça-feira, tal hora, vai ter um culto semanal aqui. Nem pedi autorização, Flávio. E ela aceitou, eu falei, então é de Deus. Glória a Deus, nós estivemos lá nesta terça-feira, foi uma bênção. E se Deus quiser, nesta próxima terça-feira, nós estaremos lá também. E você é o nosso convidado. Amém? Dito isso, esses são os nossos anúncios, tá? Que Deus te abençoe aí poderosamente. E nós vamos encerrar este culto. Eu quero convidar a Maria Paula para entregar a Deus, agradecer a Deus por este culto. E depois nós vamos ministrar a bênção apostólica. Amém, irmãos? Paz do Senhor, vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo o Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos por este culto tão maravilhoso. Obrigada, Deus, por ter falado tanto ao nosso coração. Obrigada, Deus, por nunca desistir de cada um de nós, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor que é tão real em nossas vidas. Senhor, leve os meus irmãos debaixo da tua proteção. Livra, Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, o restante da nossa semana e ser conosco, Deus. Continue falando conosco. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Que a igreja diga amém, glória a Deus.
Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto, pra sempre eu canto o que fizeste a mim.